Cacos de cerâmica rendem lindos artesanatos. Vamos fazer um tampo de mesa com a técnica de mosaico, reutilizando os cacos de piso de cerâmica. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Utilizei um tampo de madeira. Para deixá-lo impermeável e mais resistente, passei este produto chamado batida de pedra. É uma emulsão acrílica que deixa uma película emborrachada em toda a superfície da mesa. Esta batida de pedra é muito utilizada para proteger a parte inferior dos automóveis, mas também é excelente produto para impermeabilizar a madeira. Assim fica protegido e se porventura molhar, não vai estragar. Apesar de que é uma mesa que vai ficar em ambiente interno. Se fosse mesa para ficar em ambiente externo, recomendaria fazer o tampo com cimento. Passei a batida de pedra em toda a madeira, tanto na parte superior quanto inferior e nas laterais. Os pisos de cerâmica que estavam inteiros, eu preferi cortar dividindo a parte decorada que parece um azulejo. Mas marque aí sua presença, deixe seu like neste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de clicar no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Você pode utilizar vários tipos de piso, desde que sejam todos da mesma espessura, da mesma altura. Utilizei para fazer a lateral da mesa este piso branco. Cortei tiras de 2 centímetros, ou seja, da mesma espessura da lateral da mesa. Para quebrar os cacos, coloquei dentro de um pano para proteger e não ir nem um pedacinho de caco no meu olho. E utilizei o martelo, batendo sempre sobre o pano para quebrar o piso em cacos. Ia ser muito fácil. Com o martelo você consegue quebrar do tamanho que desejar. Para fazer a lateral eu cortei como se fossem pastilhas de cerâmica para depois colar nas laterais. Você pode também utilizar aquelas pastilhas compradas. Procure comprar as pastilhas da mesma espessura, né, da altura da mesa, da altura da madeira, né, do tampo da mesa. Eu quis mostrar que é possível sempre reutilizar produtos, né, que você tem na sua casa. Mas se você não quer ter esse trabalho, compre as pastilhas prontas. Utilizei cola branca PVA para colar então esses pedacinhos na lateral da mesa. Como a cola estava rala e não estava, né, aderindo perfeitamente essas pastilhas, eu misturei um pouquinho de massa corrida. Mas se você utilizar uma cola branca PVA extra forte, bem densa, com certeza não há necessidade de misturar massa corrida. Essa é a massa corrida, aquela massa PVA, utilizada para corrigir as paredes antes da pintura. E então colei os cacos na superfície. Fiz primeiro todo o contorno, utilizando as laterais do piso de cerâmica, aquela lateral retinha, né? Sempre as bordas da cerâmica
que eu usei para fazer a lateral da mesa, para ficar um acabamento bem melhor. Eu fui procurando os cacos de cerâmica com a borda para colocar então em toda a lateral. Então, com a borda lisinha. Passei a cola branca com o pincel, procurando passar uma generosa camada de cola. Deixei um espaço entre as cerâmicas, entre os cacos de cerâmica, para depois então preencher com o rejunte. Você pode desgastar numa lixa para tentar encaixar a peça nos vãos que estão restando. Terminado de colar todas as pecinhas, aguarde umas 2 horas para então preparar o rejunte. O rejunte é um pó que vem geralmente em pacotes de 1 kg. Você vai adicionar água e fazer tipo um creme. Aguarde uns 5 minutos, misture novamente. Verifique se a mistura está bem homogênea, então aplique sobre os cacos de cerâmica para preencher todos os buraquinhos. Eu fui passando este pedaço de borracha que eu tirei de um chinelo velho. Esses chinelos de borracha. Então eu vou pressionando e passando sobre as cerâmicas e preenchendo todos os espaços. A lateral eu preferi passar mesmo com o dedo. Como é bem estreito, eu achei mais fácil preencher os vãos com o dedo mesmo. Fui passando e preenchendo com essa pasta de rejunte. Eu aguardei umas 2 horas para secar e então passei uma esponja de aço, tipo Bombril. Passei então para tirar todo o excesso de rejunte que ficou sobre as cerâmicas. Limpei totalmente e passei um pano úmido para tirar o pó. E então finalizei passando uma cera incolor em pasta.
é a mesma cera utilizada para pisos. Essa cera a gente compra em supermercados. A cera ajuda a proteger e impermeabilizar a mesa. É uma mesa que vai ficar em ambiente interno, mas precisa ser protegida. Recomeçar é juntar os cacos daquilo que sobrou e construir algo mais firme, sólido e fantástico do que era anteriormente. Ah, e aquelas sobras de cacos eu não joguei fora. Reutilizo para fazer a drenagem de água dos vasos. Coloco então no fundo do vaso, preencho com o substrato adequado para o tipo de planta que vou plantar, aí no caso uma rosa do deserto. Então tudo se aproveita, nada se joga fora. E aí está a mesa pronta. Se você gostou, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Ah, assista também meu último vídeo e siga-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E muito obrigada por assistir até o final.